gente vai mudar de assunto um pouquinho. O SBT Meio Dia fala agora de combustíveis, Fernando. Como está o abastecimento aí na sua cidade? Pois é, a gasolina por aí, hein? Está mais cara depois da paralisação dos caminhoneiros? Qual o valor que você está encontrando aí na sua região, na bomba? Mande pra gente a sua mensagem, uma foto, informando qual o preço que os postos estão cobrando pelos combustíveis aí na sua região. O telefone está na tela, é o 48 99162 2676. 48 99162 2676. A gente está esperando a sua mensagem pelo WhatsApp e também estamos ao vivo, SBT Meio Dia ao vivo pelo Facebook. Bom, em Blumenau, na região do Vale, o problema é a falta de etanol nos postos de combustíveis e a situação ainda deve demorar para voltar ao normal. Quem saiu pelas ruas à procura de etanol recebeu essa resposta algumas vezes. Tem álcool aqui hoje ou não? Não, ainda não veio. Não está vindo álcool. No momento está em falta. Álcool não tem. Tem previsão de... Não tem, eles não estão abastecendo nenhum posto com álcool. Ah, não, então tá bom, então. Dos 60 postos de Blumenau, apenas em um foi encontrado etanol. Apenas um posto de combustível tinha o álcool. A maior procura é de empresas que abastecem frotas, mas isso também afeta a população. A Valdelice e o marido têm um carro apenas movido a álcool e precisaram arranjar uma bicicleta para o transporte no dia a dia. Com os filhos pequenos, eles têm a preocupação caso precisem do carro para alguma emergência. O pouco de etanol que conseguiram está no galão guardado para poupar. Meu esposo foi em mais ou menos uns 10 postos ontem de combustível, não consegui encontrar. Hoje que ele foi conseguir encontrar um galão no posto do Fortaleza. O sindicato que representa os postos respondeu em nota que o combustível vem do interior de São Paulo e abastece a região. E que os postos buscaram primeiro normalizar a situação da gasolina e só depois buscaram normalizar o etanol. A espera deve acabar na próxima semana. Até lá, quem precisa de etanol, como a Valdelice e o seu Paulo, vão ter que ir dando um jeitinho. Vai trabalhar a pé, cansativo, né? Mas enfim, conseguiu chegar no trabalho. Mas a gente não conseguiu encontrar o álcool. 12:09 e o detalhe, em alguns postos do estado, o combustível está em falta. A capital, por exemplo, teve aumento no preço da gasolina que chega a 20 centavos nas últimas 2 semanas, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Então a gente vai saber como é que está essa situação, conversando agora com o repórter Marcos Franzoni, que está ao vivo com a gente na capital, que fez o monitoramento dos postos e conta pra gente. Franzoni, eu já encontrei gasolina a R$ 4,09 e a R$ 4,39. Qual é o balanço, hein, dessa fiscalização que você fez pra gente? Qual é o preço da gasolina na capital? Boa tarde. Olá, Fernando. Boa tarde para todo mundo. Antes quero dizer que eu cultivo plantas em apartamento, tá? Mas vamos lá, com a gasolina. Olha só, Fernando, desde o início da paralisação, de fato, o aumento aqui em Florianópolis foi de 20 centavos, um aumento obviamente médio, né? A média de aumento nos postos, desde o início da paralisação. Eu observei nessa minha andança pelos postos, hoje pela manhã, que o preço médio dos postos com bandeira, aqueles com bandeira, é de R$ 4,49, portanto eles estavam em R$ 4,29 antes. Obviamente encontrei também posto a R$ 4,39, como tu falaste, encontrei também, inclusive com valores mais baixos, principalmente em postos de bandeira branca, ou sem bandeira, como a gente chama, né? Olha só, depois da paralisação, isso é dado, tá? O aumento da gasolina nas refinarias chega a 9 centavos, tá? Segundo a ANPP, Agência Nacional do Petróleo, desde o início de maio, são 14 altas e 7 quedas no preço da gasolina, isso dado oficial da ANPP. Em um mês, o aumento é de 11,64% na refinaria ou nas refinarias, lá na ponta, quando o petróleo, ou melhor, a gasolina sai lá crua, né, sem imposto, sem nada. Especialistas dizem, inclusive, que a gasolina aqui em Florianópolis, nos próximos dias, nas próximas semanas, por causa desse aumento e por causa dessa política de preços da Petrobras, pode chegar a R$ 5,00. O que eu encontrei hoje foi sim o aumento de 20 centavos nas últimas semanas e postos. Alguns gerentes me informando que não aumentaram tudo isso não, mas o preço médio é de R$ 4,49 nos postos com bandeira e um pouco menos nos postos sem bandeira. Diane, Fernando. Obrigado, Franzoni, ao vivo, direto da capital. Prisco já conosco, 4,49. E o mais grave, o Diane, Fernando, Franzoni,
é que não só em Florianópolis, ou na grande Florianópolis, Blumenau, Joinville, a tendência é de alta para os combustíveis. Nós estamos falando de diesel, estamos falando de gasolina, de álcool. O governo subsidiou aquele 0,46 do diesel para acabar com a greve dos caminhoneiros. Isso ainda não chegou, de uma maneira geral, nos postos do Brasil e nem de Santa Catarina. Por quê? Porque muitos dos postos ainda estão vendendo combustível que saiu da refinaria a preço maior. Mas a tendência é que tudo se normalize aí no 46 centavos de desconto. Sim, mas daí vai ficar só no diesel? E outro detalhe, antes de ir para o combustível, o deputado federal Esperidião Amin está apresentando hoje em Brasília uma emenda absolutamente providencial, restringindo os 46 do diesel a ônibus e caminhões, porque nós temos muitos bacanas por aí que tem carro de luxo à base de diesel. E aí não tem cabimento o governo, a Petrobras, mas na verdade o governo, subsidiar esses automóveis. Esse é um detalhe. Agora, com relação ao combustível, temos que ficar atento ao seguinte: o governo vai ter que estabelecer também uma política de preços. Não é possível manter, para o diesel agora é reajuste mensal, e para o restante dos combustíveis, aumento diário, semanal. Claro que não, tem que adotar alguma política no prazo e talvez até pensar em alguma coisa para subsidiar também o combustível. O problema é a situação fiscal do país, com uma estimativa de 139 bilhões de déficit, que já foi do ano passado e que é a estimativa de 2018. E estamos às portas das eleições. É uma situação muito delicada, mas aquilo que já falamos ontem aqui, daqui a pouco não são os caminhoneiros que vão às ruas, é a população brasileira, porque efetivamente os combustíveis estão pela hora da morte. A gente segue falando desse assunto, Prisco. Sim, você segue com a gente, porque de Brasília, o repórter Tiago Nolasco mostra que crescem as pressões para que haja algum tipo de controle sobre o valor da gasolina, como o Prisco acabou de falar. Já sobre o diesel com desconto, os donos de postos pedem tempo para normalizar as vendas. O motorista já encontra óleo diesel com redução no preço. Neste posto de Brasília, o litro agora sai por R$ 3,39, redução de exatamente 46 centavos. O motorista do transporte escolar veio de longe para abastecer com desconto. Tem alguns postos que baixaram o combustível e outros não. Esse aqui eu estou vindo porque está um preço melhor, né? Em São Paulo já tem diesel com preço novo, mas não em todos os postos. Aqui diminuiu. Nos postos em que ainda não houve a redução, a justificativa dos donos é que os novos estoques com preços menores devem chegar até o fim desta semana. A fiscalização será feita com toda a energia que a situação exige. O combustível está normalizado em todo o país em 100% nas distribuidoras. Óbvio que existe ainda, é possível que exista ainda alguns pontos que não chegou lá na revenda. Sem Pedro Parente no comando da Petrobras, existem pressões de aliados do presidente Michel Temer para que ocorram também mudanças na política de preços da gasolina. Uma das ideias para evitar os aumentos diários é passar a usar com combustível o mesmo sistema adotado com o diesel, mudanças nos preços a cada 30 dias. Outra possibilidade seria a criação de uma espécie de seguro que poderia ser acionado para conter os reajustes. Esse seguro seria cobrado nos períodos de queda no preço do combustível e utilizado para conter quando estiver mais alto. Enquanto nenhuma medida é anunciada, quem tem carro a gasolina poderá pagar um pouco menos. Nesta segunda-feira, a Petrobras anunciou que baixou em 0,68% o preço do litro de gasolina na refinaria. Passou para R$ 1,90. E você também pode participar aqui do nosso SBT Meio Dia. Nós estamos falando do aumento dos combustíveis. Há um bom tempo esse problema já é recorrente, aumenta num dia, baixa no outro e o povo sente no bolso. Como é que está a situação aí na sua região? Quanto é que você está pagando? O Prisco está aqui para comentar. Você pode mandar para a gente a sua opinião. Vale também um vídeo. Queremos a sua participação mostrando a situação da sua região. O telefone é o 48 99162 2676. Prisco.
Exatamente. Eu acabei me antecipando um pouco a própria reportagem, mas o repórter foi muito feliz ao dizer que Pedro Parente tinha um comportamento e o seu sucessor, que era diretor da equipe por ele pilotada, pelo visto já tem outro e influenciado pelo governo. Ou seja, aquela questão que não se abria a possibilidade de uma discussão, não só do prazo dos reajustes, mas também para a possibilidade de subsidiar os outros combustíveis. E aí a Câmara e o Senado, também com vistas ao processo eleitoral, especialmente em função dos projetos eleitorais de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e Eunício de Oliveira, presidente do Senado, já começam a falar nesta direção. Reajustes mensais e subsídio também para os combustíveis.